Olá, paz do Senhor Jesus, começando mais um programa Escola Bíblica. Que bom ter você aqui conosco no canal 7.1 na TV Kairos, também pelo YouTube, acompanhando a Escola Bíblica, sempre trazendo uma lição maravilhosa, uma lição especial. Nós estamos estudando nesse trimestre em nossa igreja, na Assembleia de Deus Missão, em Marabá. Estamos estudando os dons ministeriais, os dons espirituais. Nós estamos agora nos dons ministeriais. E hoje a lição é a lição de número 7, que vai falar sobre o ministério de profeta. Você conheceu algum profeta? Já ouviu falar em profeta? Talvez você que não tenha familiaridade com o tema, certamente já ouviu alguém falar na palavra profeta. Se você já leu a Bíblia ou já escutou alguma história da Bíblia, certamente você também já ouviu falar no termo profeta. Bom, havia o profeta do Antigo Testamento e do Novo. Hoje nós vamos falar sobre esse importante ministério de profeta, dando enfoque no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas antes disso, eu quero convidar você para fazer uma oração conosco. Vamos orar e vamos pedir a Deus que fale conosco, que nos instrua e que nos oriente neste programa. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, agradecidos a Ti por esse momento, por essa oportunidade, por esse programa, Senhor. Tu tem aberto para ministrar os corações e as vidas, para nos ensinar, para nos esclarecer, para fazer de nós a cada dia homens sábios, homens inteligentes, homens conhecedores da Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada ouvinte, cada telespectador, cada professor da escola, cada pastor e obreiro, cada irmã e líder na tua casa que hoje acompanha esse programa. Abençoa os teus filhos que aqui estão, o evangelista Wallach e também o pastor Elias, que todos sejam instrumentos em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, nós queremos nesse momento fazer aqui a leitura do textuário. Como eu falei para você, o tema de hoje é o ministério de profeta. Tá bom? E o textuário, ele está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar conosco aí na tela. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática nos diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. E a leitura bíblica em classe, que você também pode acompanhar na sua Bíblia, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você pode abrir e pode marcar aí para acompanhar conosco, a partir do versículo de número 27 até o 29. E também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 a 13. Então vamos para 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Até aqui temos lido a palavra de Deus, palavra poderosa que nos fala sobre profeta. Nós estudamos na lição passada, na
Na lição retrasada, aliás, nós estudamos sobre o dom de profecia, os dons de locução, e ali estudamos sobre profecia como um dom do Espírito, um dom espiritual. Hoje nós vamos estudar sobre um dom ministerial, que é o de profeta, tá bom? E você sabe, contando aqui sempre com os comentários especiais do evangelista Wallace. Bem-vindo, evangelista Wallace. Prazer, pastor Marcos, mais uma vez aqui reunidos. É uma bênção para a cidade de Marabá essa programação, deixando o nosso abraço aos professores e coordenadores das escolas bíblicas, das nossas igrejas, nossas congregações, dizendo para você que você tem muito que aprender hoje conosco. Certamente você será muito bem abençoado. Amém. Pastor Elias Gomes também conosco. Bem-vindo, pastor Elias, mais uma vez. Obrigado, pastor Marco, e é uma satisfação minha estar aqui mais uma vez. E na medida que nós estivermos discutindo, nós estamos aprendendo também. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Bom, nós vamos começando aqui então os comentários. Eu quero já aproveitar aqui esses dois homens de Deus aqui, esses dois varões valorosos que vão estar ministrando ao seu coração, ao nosso coração, começando aqui com o pastor Elias. Pastor Elias Gomes, nós precisamos, antes de compreender a figura ou o dom ministerial do profeta no Novo Testamento, pastor Elias, nós precisamos compreender o do Antigo, né? A gente não pode compreender o Novo sem ir lá no Velho, né? Não podemos compreender a Nova Aliança sem conhecer a Antiga Aliança. É muito importante isso. Não se compreende o final sem olhar o começo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o profeta do Antigo Testamento. Quem era esse profeta e como é que a gente pode compreendê-lo dentro desse ministério que o Senhor, me parece que ele tem interesse que permaneça também no Novo, embora numa nova, digamos assim, uma nova dinâmica. Graças a Deus, é isso mesmo, pastor Marco, e importante estarmos aqui para tratarmos de mais um dom desta feita na classe dos dons ministeriais, né? Nós vemos que há pelo menos dois lugares onde o apóstolo Paulo lista ali os dons ministeriais, inclusive o dom ministerial de profeta está incluso. É 1 Coríntios 12, 28, que ele fala de uma maneira parcial e de uma maneira completa, ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 11. E muito bem, como o pastor Marcos nos falou, a partir do Velho é importante nós fazermos um paralelismo para entendermos o Novo. Tendo em vista que o Velho sempre aponta para o Novo, né? O Velho sempre é sombra, nós entendemos o Novo através do Velho. E a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a parte A, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos nossos pais, pelos profetas. Então, Deus manifestou-se através de profetas. Esse ato de profetizar ou profetismo vindo da parte de Deus, ele é bem antes mesmo da existência da nação de Israel, enquanto nação propriamente dito. Nós vemos lá no Gênesis capítulo 20, né? Abraão sendo chamado de profeta. Nós vemos em Números capítulo de número 12, o próprio Deus se apresentando para Miriam, para Arão, para Moisés, e ele disse ali, quando quisesse falar alguém, ele falava através dos profetas, ou se relacionava com os profetas através de figuras, através de símbolos, enfim, sonhos, visões. E foi até o episódio em que Miriam e Arão ficaram um pouco intrigados, porque Deus estava falando com Moisés diretamente, ou de forma direta, né? Então, a palavra profeta vem do original de Nabi ou Roém, que significa qualquer um ou alguém a quem Deus fala e por quem Deus fala. Porque Deus fala através do profeta. O profeta é um porta-voz de Deus, o profeta é um representante legal do reino de Deus que está na terra, cumprindo uma missão em função do reino de Deus e olhando sempre os interesses de Deus para o seu reino aqui na terra.
Então, o profeta é uma boca de Deus, ele fala a mensagem de Deus. Todavia, essa palavra ela fala primeiro ao profeta, depois fala aos outros, aquele a quem se destina a mensagem. Então, essa pessoa ela é incumbida. Nós vimos que no Antigo Testamento, os profetas, houve um grupo de profetas e que está registrado ou relacionado aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e tem os outros profetas, né, que estão relacionados aos demais livros do Antigo Testamento. E esses demais profetas, é claro, esses primeiros profetas que estão vinculados ao Pentateuco, eles não são propriamente chamados de profeta, digamos que na subdivisão do cano sagrado hebraico, porque não era a missão principal deles profetizar. Eles profetizaram em uma situação esporádica, espontânea, que Deus quis que assim acontecesse. Mas logo depois nós vimos nos demais livros os outros profetas que, de fato, exerciam o ministério profético, que eram fonte de consulta em ocasiões de uma decisão precisa e importante pelo rei, para a nação, enfim. O profeta era profeta por ofício, era uma atividade que ele exercia e desenvolvia mesmo com reconhecimento por parte dos reis, dos sacerdotes. E é importante que nós vemos pelo menos 3 ofícios primordiais na Antiga Aliança, no Velho Testamento, que é sacerdote, rei e profeta. O rei, a gente sabe que ele tinha um caráter mais administrativo. O sacerdote levava a mensagem ou as demandas do povo para Deus, e nós estamos falando isso só para que, através da comparação, isso fique bem mais claro sobre o papel do profeta, em especial no Antigo Testamento, para você, que nos assiste agora. O sacerdote era aquele que levava as demandas, levava as solicitações do povo para Deus. Já o profeta trazia a mensagem de Deus, aquilo que Deus queria para o povo. Então, era uma via só, mas de mão dupla, ou de duplo sentido. E o profeta, então, trazia a mensagem de Deus para o povo. Ele se manifestava e trazendo, claro, a vontade de Deus para o povo. Ainda, pastor Marco, é possível nós vermos que, desde o Antigo Testamento, há vislumbres assim e há profecias, né, de apontamentos que apontavam para o profeta. Não um profeta, mas apontava para o profeta. Se usa o artigo definido para se falar da supremacia do profeta chamado Cristo Jesus. Tanto que alguns profetas messiânicos, em especial o profeta Isaías, profetizou sobre este profeta. E lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 40, Mateus capítulo 6, versículo de número 14 também, nos fala sobre o profeta. Quando a mulher samaritana topou-se, ou Jesus encontrou-se com ela lá na beira do poço, lá em João 4:19, quando Jesus trouxe umas revelações, ela diz assim: vejo que és profeta, porque Jesus, além de ser rei dos reis, além de ser senhor dos senhores, ele era, além de apóstolo também, ele era o profeta, né? Então, Jesus já estava sendo apontado desde antes, lá de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 até o 18, 19, a gente vê ali que o próprio Moisés foi usado por Deus para profetizar, para apontar a vinda do maior dos profetas, que era Cristo. Nós salientamos sobre a vinda desse Cristo, que é o profeta, só para ficar evidenciado e digamos que, confirmado a real necessidade dessas manifestações proféticas a partir do Antigo Testamento. Maravilha. Bom, você teve uma noção aí agora sobre como era a figura do profeta no Antigo Testamento, nas palavras do pastor Elias. E nós queremos ouvir aqui também o evangelista Wallach nos falando um pouquinho mais para que a gente compreenda a função do profeta, o ministério dele no Antigo Testamento. Fique à vontade, evangelista Wallach. Perfeito. Dessa forma, os irmãos já compreenderam aí, através dessa introdução que o pastor Elias bem explicou aqui, que o ministério profético na Antiga Aliança, no período veterotestamentário, ou Antigo Testamento, como você quiser entender, estava muito ligado ao ofício, né? Ao trabalho, ao labor.
muito a uma parte organização mesmo estatal, organização de liderança, organização de Estado mesmo. E esse tópico 2 que nós temos aqui, desse profeta do Antigo Testamento ligado ao ofício, é necessário nós compreendermos porque nosso Deus, nós tratamos aqui, é um Deus sempre de organização e um Deus muito preparado. E quando nós tratamos dessa parte do ofício, do oficialato, né, dos profetas do Antigo Testamento, nós estamos tratando basicamente de uma inauguração da nova gestão da forma de trabalho de Deus na terra de Israel, né? Então essa inauguração, ela não é despropositada, ela é muito proposital. Em Juízes 21, 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E Deus, denotando isso, verificando isso, levanta homens, levanta profetas para esse ofício de gestão, de organização, para conversar com o povo, para ser a própria voz de Deus para com o povo. Mas também, vendo que nós tratamos também dessa evolução sistemática do tratar de Deus, do agir, do mover de Deus na terra, nós também percebemos que apesar do ofício, pastores, nós temos aqui alguns carismas, né? Alguns dons. Esses homens levantados pelo ofício de profeta, eles também tinham essa capacitação sobrenatural, essa capacitação de dons espirituais, e isso fica bem claro em várias passagens do Antigo Testamento. E, por exemplo, aqui, profetas ligados à cura. Nós falamos agora há pouco, o pastor Elias falou do exemplo de que Deus se refere a Moisés, a Arão e Miriam, dizendo que com Moisés ele conversava face a face, diretamente, mas que ele poderia levantar profetas para falar com o povo através de sonhos, através de visões, através de sinais e tudo isso. Mas nós temos aqui Moisés orando pela cura de sua irmã Miriam, pela cura de lepra, está em Números capítulo 12, versículo de 10 ao 15. Nós temos Elias orando pela ressurreição do filho da viúva, em 1 Reis 17, 17. Nós temos Eliseu curando, através de seu ministério, o Naamã, né? Nós temos aqui em 2 Reis 5, 1, 17. Então nós percebemos que não só na parte de ser ofício, de ser voz, nós tratamos aqui, o próprio comentarista, ele trata a terminologia de embaixador de Deus. Talvez seja a mesma terminologia utilizada quando nós estudamos no ministério de apóstolo, mas aqui é para que você compreenda só a força, né, desse ofício, desse trabalho profético. Então aqui nós percebemos que eles eram levantados e tinham capacitações espirituais, sobrenaturais, para falar com o povo e para agir com essas maravilhas, né? Então, nesse aspecto é que nós analisamos a importância desse ministério no Antigo Testamento, mas que, como o pastor Elias falou, sempre apontando para o novo, que nós trataremos no segundo tópico, mas sempre separando, né? Tratando como um artigo definido, como o pastor Elias bem falou, do Senhor Jesus como o profeta paradigma, aquele que viria no Novo Testamento, aquele que viria completo, aquele que viria com todos os seus acessórios. E por isso nós entendemos que é importante, é relevante nós estudarmos isso no Antigo Testamento, para que nós possamos compreender agora, no Novo Testamento, qual vai ser as direções dadas por Deus na nova aliança. Amém. Glória a Deus. Há um texto no livro de Provérbios que é muito interessante, que está aqui no capítulo 29 de Provérbios, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. No original, essa palavra profecia, a palavra hebraica é razon, que significa visão e também revelação.
E é interessante como o escritor de Provérbios ele identificou isso, a importância da profecia para o povo de Deus. Sempre foi importante. Aqui eu quero, concluindo esse tópico, esse bloco com os colegas, refletir que a profecia ela é importante para a igreja. Sempre foi na antiga aliança, não é, pastor Elias? E o é também na nova aliança, só que agora numa nova perspectiva, e é sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco, tá bom? Vamos tratar sobre o profeta no Novo Testamento. Como é que é a função? Se no Antigo a função dele era de um conselheiro, de uma espécie de guia, um orientador, mas também aquele que apontava os erros que estavam ocorrendo, era um arauto de Deus, ele apontava inclusive as injustiças sociais, os desmandos, os erros dos reis, o pecado do povo, tudo isso Deus ele usava os profetas. Acho interessante, evangelista Wallach, aquela chamada de Jeremias, o profeta Jeremias, chamada linda, né? O Senhor se revela para ele e diz: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei, te dei as nações por profeta. Que coisa linda, né? É um chamado específico. Não era um chamado qualquer, o chamado de profeta. E o profeta precisava viver a sua vida de acordo com os padrões de Deus, para que a voz dele não ficasse como que abafada, para que a mensagem que saísse dos seus lábios, elas realmente tivessem o crédito de quem ouvia. E essa perspectiva ela não mudou para a atualidade. Também aqueles que falam em nome de Deus devem sempre ter o cuidado para que aquilo que eles falam tenha a credibilidade naqueles que ouvem, em razão da sua vida, em razão do seu comportamento, em razão do seu caráter, em razão dos seus frutos, tá bom? Então vamos para um breve intervalo, já voltamos falando sobre o dom de profeta no Novo Testamento. Nós aguardamos por você.